Deus criou, Ele cria com um propósito e tudo é perfeito. Tudo aquilo que Deus cria, Ele fala que é bom. E toda a natureza, que coisa interessante, ela se submete a Deus. Jesus fala que é possível, até se você tiver fé, mover uma montanha. A montanha, ela obedece ao Senhor. Os pássaros obedecem a Deus. Toda a criação, a natureza, a floresta, obedecem ao Senhor e cumprem com o seu propósito. Mas o ser humano, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, esse que tem discernimento e capacidade, ele se rebela contra o próprio Criador. Ele atropela os processos e tudo isso nos afasta do nosso propósito, nos tira da presença e nós fomos expulsos desse ambiente perfeito que Deus criou. Veja que coisa interessante, a gente foi expulso desse ambiente por causa da nossa rebelião. A gente até hoje está sofrendo. A gente até hoje sofre com o pecado. A gente luta para sobreviver. A gente luta contra as doenças. A gente luta contra a dor e contra a morte. Tudo isso veio por causa de nossas escolhas. E para a gente poder entender e você contextualizar, eu quero trazer umas pequenas informações para a gente poder ler a passagem que a gente vai ler e vai estar lá em Deuteronômio. Mas você primeiro precisa entender o contexto maior. Então a gente já falou que Deus cria tudo perfeito, o homem se rebela e é expulso, mas aí depois Deus, para resgatar essa humanidade, Ele escolhe um homem, e esse homem é chamado de Abraão. Mas o nome dele era Abrão. Abrão significa pai elevado. Mas aí Deus muda o seu nome e coloca Abraão, que significa pai de multidão, ou pai de muitas nações. E Deus, a partir de Abraão, Ele fala: Abraão, a partir de você, todas as famílias serão abençoadas. Veja que coisa interessante, é por causa dessa promessa de Deus, há pouco mais de 5.000 anos lá atrás, que eu e você, nós somos abençoados por Deus. Porque Deus prometeu que a partir de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Não só a família dos israelitas, não só os judeus, mas essa bênção alcança a mim e a você. E Abraão teve um filho chamado Isaac, mesmo sendo um mistério. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas Jacó lhe rouba a bênção e Jacó recebe a bênção que deveria ser de Esaú. Jacó tem 12 filhos que se tornam as 12 tribos de Israel. E depois de 4 séculos, e Deus havia falado para Abraão, Ele falou: Abraão, o meu povo, esse que eu estou escolhendo, vai viver 400 anos escravos de outra nação, até que vocês possam chegar na terra que eu tenho para vocês, no local da promessa que eu tenho para vocês. Então Deus tinha uma promessa para aquele povo, para aquelas tribos, e surge Moisés. Moisés que nasce em uma dessas 12 tribos. Moisés que era da tribo de Levi, uma das 12 tribos. E com Moisés, você lembra da história de Moisés? Ele liberta o povo do Egito, da escravidão de Faraó, e eles passam 40 anos caminhando no deserto, em um percurso que se faria em apenas algumas semanas. Eles passam 40 anos rodando o deserto por causa da murmuração, por causa da ingratidão daquele povo. E Deus fala que ninguém que saiu do Egito entraria naquela terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E o interessante é que a gente vai chegar nesse contexto e a gente chega na história do livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Então todo o livro de Deuteronômio vai ser o quê? O povo chega no limite para atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. E Moisés, que ainda estava vivo, que não iria entrar, ele começa a falar tudo que Deus tinha falado. Por quê? Porque já fazia 40 anos. O povo que tinha saído, que viu o que Deus fez, já estava morto. E Moisés precisava repetir
a lei. Por isso que o nome é Deuteronômio, que significa repetição da lei. Então, quando você lê Deuteronômio da próxima vez, você vai entender que Moisés estava repetindo todos os feitos que aconteceu e trazendo para essa nova geração, trazendo para os jovens e adolescentes aquilo que Deus fazia e fez para mostrar como era a aliança do povo de Deus. Ou também para mostrar o que a gente vai ver hoje, como deveria ser a vida do povo de Deus, da vida daqueles que caminham com o Senhor. Então é para alinhar nossa mente, então é para alinhar você que está aqui hoje, de forma presencial ou de forma remota, online. Você precisa prestar muita atenção naquilo que a gente vai ministrar hoje, porque são direcionamentos básicos para como nós precisamos viver a nossa vida. Amém? Amém. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3, depois do 5 ao 8. Deuteronômio capítulo 1. O versículo 3 vai estar aí na tela. E diz assim, o versículo: no 40º ano, ou seja, depois de 40 anos, você percebe que Deuteronômio já começa no final da jornada. Moisés já estava no final de tudo, e Deuteronômio 31, que é o final, vai falar sobre a morte de Moisés, porque ele não vai entrar na terra prometida. Diz assim: no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Então Moisés, nesse livro, ele vai falar tudo que Deus ensinou e ordenou, porque talvez aqueles jovens não tenham ouvido ou não tenham conhecido aquilo que Deus tinha falado. E o versículo 5 começa dizendo assim: a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas, no Cefelá, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eu ponho esta terra diante de vocês. Então Moisés está dizendo: olha, daquele lado para lá, até lá, isso aqui Deus vai dar a você. Na outra ponta, até lá, Deus vai dar a você. Lá no final, Deus vai dar a você. Então Deus está dando tudo isso a você. E eu ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó e aos seus descendentes. E estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Então feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra ela não volta vazia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir e meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite, Pai, e tragam verdades pelas quais nós precisamos ser transformados hoje, Pai, e que a gente apenas não escute essas palavras, mas que a gente possa colocar em prática tudo que o Teu Espírito Santo vai ministrar, para que a gente aprenda e entenda como deve ser a vida de um homem e de uma mulher de Deus, Senhor. Então nos ajuda, Pai, e que eu não te atrapalhe em nada hoje, Espírito Santo, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, gente, essa nação de Israel, esse povo que foi escolhido por Deus, eles deveriam ser um povo diferente dos outros povos. Eles deveriam ser uma nação separada e eles deveriam ser um referencial para todas as outras nações, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então esse mandamento, esse mandato de Deus que Moisés fala para o povo de Israel, hoje ele é estendido para toda a igreja cristã aqui na terra. Então tudo isso serve como ensinamento para mim e
para você, nós como igreja precisamos ser diferentes, separados e referenciais. Amém? Amém. Então, se você deixar sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar sobre várias passagens de Deuteronômio nessa noite, para que a gente possa aprender algumas coisas. Então, nessa noite, nós vamos aprender, assim como o Israel da igreja passada foi e deveria ser, como é que nós, Igreja de Cristo hoje, nós devemos ser, qual é a vida que nós devemos ter, como nós devemos viver. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu e você, como crente, como Igreja de Cristo, nós precisamos fazer é guardar-se dos ídolos, guardar os nossos corações da idolatria. Deuteronômio 4, versículo 23, diz assim: tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos falar acerca não apenas de idolatria, mas questão de prioridade do nosso coração. Sim, quando Moisés escreve isso para aquele povo que estava para entrar na terra prometida, Moisés estava advertindo sobre a idolatria de outros deuses, a cultura de ter imagens e esculpir santos ou esculpir deuses. Por quê? Porque eles vinham de uma terra lá no Egito que era extremamente pagã. O Egito tinha vários deuses, Canaã tinha vários deuses. Então Moisés está preparando aquele povo contra a questão da idolatria, a questão da prioridade de não colocar nada no lugar que deveria ser de Deus. Então, quando a gente fala sobre idolatria hoje, é qualquer coisa que você coloca no lugar que deveria ser de Deus na sua vida. Então pense sobre isso. Aconteceu há umas 2 semanas um fato interessante. Eu não sei se vocês viram, mas o Papa Leão 15 ou 16, não sei qual é o número dele, né? 15 ou 16, ele postou uma nota falando sobre a questão de Maria. Ele falou lá que Maria não é corredentora da salvação. E isso chocou muito alguns católicos, porque ele fala que se a Igreja Católica acredita que Maria ela é corredentora na obra da salvação, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Então ele fala que Maria não é corredentora, Maria não é um Deus. Então isso chocou alguns católicos, mas isso foi importante para o cenário da religião mundial, onde tenta trazer de volta Cristo para o centro das coisas. A gente sabe que não vai ser assim, não vai acontecer de uma hora para outra, porque as pessoas têm resistência. Mas isso é um chamado para prioridade de Cristo no centro da nossa vida. Então, qualquer coisa que você coloca no lugar que deveria ser de Deus, acaba se tornando um ídolo do seu coração. E talvez a sua idolatria não é uma imagem ou um santo esculpido. Talvez a sua idolatria seja o trabalho. Você é uma pessoa workaholic. Você gosta de trabalhar demais. Você não gosta de parar. Você gosta de sempre estar fazendo coisas. Talvez o seu Deus se tornou dinheiro. Você gosta de ganhar muito dinheiro. Claro, dinheiro é muito bom, mas ele não pode ditar o ritmo da nossa vida. E talvez a sua vida está assim. Talvez o seu Deus são relacionamentos. Talvez o seu Deus seja filhos. Talvez o seu Deus seja conhecimento. Você quer buscar currículos e mais currículos, certificados e mais certificados, apenas para adquirir conhecimento. Mas a gente precisa tomar cuidado com o lugar de prioridade que a gente está dando a Deus no nosso coração. A pandemia só mostrou para mim e para você que não era falta de tempo que a gente tinha em não buscar ao Senhor, era falta de prioridade, porque todo mundo parou e você continuou sem buscar o Senhor. Então, você como povo de Deus, você como a igreja de Cristo, e através desse direcionamento de Deuteronômio, nós precisamos, em primeiro lugar, guardar o nosso coração da idolatria, guardar o nosso coração das prioridades,
Alinhe as suas prioridades, onde Jesus ele seja o centro de tudo. O nosso grande problema é querer que Jesus se adeque à nossa agenda. Eu tenho a minha agenda e Deus precisa se encaixar nela. Onde deveria ser o contrário. A minha agenda, ela precisa se adequar ao Senhor, ao meu ministério, ao meu chamado. Então, muito cuidado com as idolatrias, com as prioridades. Mas nós, como igreja de Cristo, em primeiro lugar, a gente falou sobre guardar o nosso coração da idolatria, mas em segundo lugar, não permitir o jugo desigual. Isso fala sobre influências. Deuteronômio 7, versículo 1, 2 e 4 diz assim: são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês, e quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês a tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Ao versículo 4 diz assim: não façam com eles tratado algum, pois eles desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Então Moisés está advertindo claramente ao povo quando invadir lá. Ele precisa destruir todas as pessoas por causa das influências. Eu e você, nós somos seres e pessoas influenciáveis. Então nós precisamos ter cuidado a que tipo de influência eu estou me expondo. Se você se relacionar com uma pessoa que não é crente, e eu sempre falo aqui, o problema quando a gente vai se relacionar com alguém é que você quer fazer o papel do Espírito Santo. As meninas querem converter a pessoa. E a Bíblia fala que o papel de convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Então você quer ser o Espírito Santo. Ah, pastor, eu vou começar a namorar, eu vou trazer a pessoa para a igreja e ela vai se converter, vai virar crente. Não vai não. O que vai acontecer é você se afastar do caminho do Senhor. Porque a Bíblia fala que essas pessoas desviariam os seus filhos. Então não é os seus filhos que vão tirar ela do caminho, é eles que vão tirar você do caminho. Então muito cuidado com quem você se relaciona. Muito cuidado com quem você faz sociedade. Muitas vezes apenas visando lucro, você vai fazer uma sociedade com uma pessoa que não é cristã. E logo mais na frente você vai ter problema. Porque essa pessoa vai querer quebrar princípio e você vai querer, não quero, eu não posso fazer isso, eu sou crente. A pessoa, eu quero saber, não. Eu não sou, eu faço. E você vai ter problema lá na frente e depois vai quebrar a cara, porque você entrou num jugo desigual. A gente fala tanto de jugo que eu botei uma foto aí do que é um jugo, para você ter noção. Está vendo aí? 2 bois, 2 tourão com um jugo, uma trave de madeira. Uma trave que coloca 2 bois para puxar alguma coisa, puxar um arado. Mas o interessante é que você percebe que eles são 2 touros, não é um touro e um cavalo. Porque se eu botar um boi e um cavalo, não dá certo. Se eu botar uma vaca e um burro ou um jumento, não vai dar certo. Se eu botar um boi velho com um bezerrinho novo, não vai dar certo. Porque é diferente. Um vai querer fazer uma coisa, um tem um ritmo, outro tem outro ritmo. E aquilo que eu falei no culto domingo, aí você não quer beber, mas o seu namorado quer beber, e um vai ficar puxando para um lado, um vai puxar para o outro, e ele sempre vai vencer. O mundo vai arrastar você. Aí você começa a se relacionar com a pessoa, eu quero esperar para me casar para ter relação sexual. Vai dizer, eu não quero ter relação sexual. E você vai ficar naquele dilema, faço ou não faço, espero ou não espero, se você não fizer, ele vai fazer com alguém lá fora. E você vai começar a quebrar princípio por causa das influências, por causa do jugo desigual. E aí, Deus ele já adverte o povo lá do Antigo Testamento, mas ele está advertindo eu e você hoje. Cuidado com as prioridades, mas cuidado com as influências. Cuidado com quem você vai se relacionar, a que tipo de influência você vai se expor. Se nós, como igreja de Cristo, precisamos guardar o nosso coração dos ídolos, das prioridades, nós precisamos não permitir o jugo desigual, as influências. Terceiro lugar, nós precisamos
ser humildes. Em terceiro lugar, nós precisamos ser humildes. Deuteronômio 8, do versículo 12 ao 14. Não sei se você está percebendo, a gente está pegando várias porções de Deuteronômio, porque, como eu falei, é Moisés trazendo direcionamento para o povo de Deus de como deveria ser a vida deles a partir de agora que eles estavam para acessar a terra prometida. Deuteronômio 8, 12 diz assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. A Bíblia fala muito forte sobre o perigo do orgulho, como nós precisamos ser humildes. A vida de uma pessoa crente é um perigo de um crente que está avançando profissionalmente, é começar a ganhar muito dinheiro e esquecer de Deus. Tem muita gente que vem para a igreja para receber bênção do Senhor, para receber trabalho, para receber algumas coisas, mas o problema é que depois que recebe o milagre, vai embora. Muita gente vem atrás do milagre, vem atrás da bênção, mas quando recebe o milagre e a bênção, esquece o Deus que faz milagre e o Deus que abençoou e vai embora. E a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso coração, para que o nosso coração não se encha de orgulho e a gente caia no esquecimento. A gente caia e esqueça de onde a gente foi tirado. E isso é muito importante. Moisés, ele frisa no versículo final, ele diz: do lugar que ele tirou vocês, da escravidão do Egito. Ele está dizendo: ei, vocês foram tirados de um ambiente de destruição, de escravidão, e vocês não podem esquecer disso. E às vezes você que é voluntário, depois que você começa a servir um tempo, você começa a achar desperdício chegar 1 hora antes na igreja. Meu Deus, para que chegar 1 hora antes na igreja? Eu estou perdendo o meu tempo chegando cedo na igreja. Chegar 10 minutos, na hora de começar o culto, eu chego. Para que chegar antes? E a gente começa a esquecer o que Deus já fez na nossa vida, de onde Ele nos tirou. Pessoas que começam a ter anseio para servir na igreja, depois que começam a servir, começam a perder o compromisso, começam a fazer de qualquer jeito. Pessoas que não valorizam aquilo que conquistou. Muitas vezes acontece no relacionamento. Você investe tanto para conquistar uma menina, para casar, depois que casa você para de valorizar. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração para que ele não se encha do orgulho. É um líder que começa a avaliar: então eu vou para o culto hoje não, porque eu vou ganhar um dinheiro aqui, eu preciso ganhar mais dinheiro do que para o culto. E começa a achar a sua hora fora da igreja mais valiosa do que a sua hora na igreja, porque lá está gerando renda financeira. E o orgulho começa a fazer a pessoa acreditar que o sucesso é a capacidade exclusiva dela e esquece da dependência. E é por isso que Moisés, ele frisa muito bem: ei, não esqueça da sua origem, não esqueça de onde você saiu, de onde Ele te tirou. Você era escravo e Deus te tirou. Outra coisa, ele diz: reconheça de quem foi a ajuda. Moisés fala: foi o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Foi Ele que te tirou, não foi você que saiu sozinho, não foi a sua força, não foi a sua capacidade. Então mantenha um coração grato, agradecido ao Senhor. Então, se você deseja viver como o povo de Deus, ter uma vida verdadeiramente cristã, genuína, verdadeira, cuidado com os ídolos, com as prioridades do seu coração, cuidado com o jugo desigual, com as influências, seja humilde. Quarto lugar, se a gente quer ser a igreja de Cristo aqui na terra agora, você precisa ser separado ou ser santo. Deuteronômio 18, versículo 10 e 12 a 12 diz assim:
Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte espírito, ou consulte mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. A gente poderia acrescentar mais um monte de coisa a essa lista de coisas que nós precisamos nos afastar. Tem muita coisa que a gente precisa se afastar, porque muitas vezes a gente começa a aceitar aquilo que a sociedade atual vai dizendo para mim e para você que é normal ou que é bom. Talvez a sociedade está dizendo para você apostar na Mega Sena, não é problema, fazer uma fezinha. Tanta gente no final de ano agora está chegando. Vou jogar na Mega da Virada. Ai que eu fique rico. Vou lá para fazer aquela fezinha. Jogar lá, não sei nem quanto é quanto, misericórdia, ninguém é não. Deixa para lá. Mas eu vou lá, pastor, vou investir tão pouco, eu vou ganhar milhões, vai ter uma virada na minha vida. Eu digo, meu irmão, venha para a semana da virada que sua vida vai virar. Aleluia. Mas aí tem gente que vai dizer, é normal você fazer uma fezinha, apostar no bet, fazer uma coisa e outra. É normal ter relação sexual antes do casamento. Todo mundo está fazendo isso. Os namoros hoje em dia está tão normal. A filha ou o filho lá dormir na casa do namorado e da namorada, e a gente vai achando tudo isso normal. Mas se a gente olha há 70 anos atrás, a cultura era totalmente diferente. Era difícil você pegar na mão da sua namorada, porque o irmão ficava lá do lado, o pai estava na sala dela ali para você. Mas hoje em dia está normal e você vai aceitando isso. A gente começa a aceitar. E Moisés está dizendo, ei, é justamente por causa dessas práticas que Deus está expulsando aquele povo e está dando a vocês. Você está recebendo essa terra não porque você é bonzinho, mas é porque o povo está tão longe de Deus que ele está expulsando e ele vai colocar você. Então a gente precisa guardar o nosso coração, porque Deus está nos dando essa oportunidade para mim e para você. Cuidado para que a gente não seja expulso também, porque a cultura vai trazendo muita coisa. Às vezes a cultura traz coisas boas, neutras, mas coisas antagônicas ou contrárias à vontade de Deus, aos princípios da palavra de Deus, e são valores muitas vezes tão sutil que às vezes a gente não percebe. Se você olhar um filme, uma série, uma novela hoje, para o que era antigamente, se você passar uma série dessa que a gente assiste aí no Netflix, no lugar, ao povo que assistia 50 anos atrás, vai dizer que você estava assistindo pornografia. Vai dizer, misericórdia, isso aqui é pornografia, não assista não, meu filho. Está repreendido, joga isso fora. Mas a gente acha normal. A gente acha besteira, porque a cultura ela vai entrando, a gente vai achando normal e vai misturando os nossos valores. A cultura está trazendo valores diferentes, sabe o quê? Sobre o culto ao consumismo. Passa aí, irmão. Culto ao consumismo. Eu queria que você começasse a avaliar suas orações. O que é que contém nas suas orações? Comece a observar. Será que a sua oração não é só você pedindo bênção, 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 bênção para você, bênção para sua casa, bênção para o seu filho, bênção, 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 bênção? Você percebeu que essa cultura consumista está entrando dentro do nosso coração? A gente está nem percebendo que as nossas orações são cheias de coisas para o nosso consumo, para o nosso deleite, para a nossa família, para quem está ao nosso lado. Será que se a recompensa da oração fosse apenas a presença de Deus, você ia continuar orando? Será que você ia continuar entrando no seu quarto, se é que você está fazendo isso, que deveria estar fazendo? Passando algumas horas orando, meia hora, sei lá, pelo menos 10, 15 minutos. Esse seria o mínimo. Mas será que você está fazendo isso, se a recompensa fosse apenas ter esse momento com Deus de conversa? Se Deus dissesse, ó, eu não vou dar mais nada a você, você não vai receber nada. Quando você for orar, você só vai ter a minha presença. Será que você continuaria
orando. Está adentrando na cultura a prosperidade material. Passa aí, irmão. E ela busca o acúmulo de ter mais e mais e mais e mais, porque a sociedade é medida por aquilo que você tem, pela quantidade de seguidores que você tem lá no Instagram. Porque o mundo nos ensinou o quê? Você precisa vencer na vida. Filho, estude para você ser médico, ou engenheiro, ou advogado. Era o que se falava antigamente. Você dizia, você precisa estudar, porque você precisa de uma profissão que dê dinheiro. Você nunca viu uma pessoa falando, filho, estude, sabe para quê? Para ser pastor, para ser professora. Estude para, sei lá, cuidar dos seus filhos, para ser dona de casa. Não tinha essas coisas. Você tem que estudar para ser alguém, para ganhar dinheiro. Você já percebeu que vai entrando na sociedade essa mentalidade e a gente vai estar tão enraizada que a gente não percebe depois, e a gente está se perdendo sem perceber. Até a questão que ele fala de adivinhação, essas coisas ali. Tem muita gente aí que chega, dá uma mão no coração, só tem lá, cristã ou crente em Jesus, aquariana, sagitariana, taurina. Meu Deus do céu. Jesus. Bota lá um signozinho. Antes de casa eu tenho que olhar o meu signo. Mas não é meu Bíblia, é o meu signo. Para escolher a roupa, fazer um monte de coisa. Outra coisa que está entrando na cultura do mundo, narcisismo, que fala sobre o individualismo, onde a gente só busca o nosso próprio bem-estar, onde a gente não quer ser sujeito a autoridades, fuga da comunidade. Também está entrando relativização da moral e da verdade. Passa aí, não falou? A verdade ela começa a ser relativizada. Nem só aquilo que é certo é verdadeiramente certo, nem o que é errado não é errado. Depende do ponto de vista, depende de como você olha. Então a gente começa a ver que Deus, ele rejeita os canaanitas justamente por causa dessas práticas. E ele rejeita esse povo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso na nossa vida, porque muitas vezes a gente está aceitando. Sabe coisas que a gente está aceitando? A gente acha que é pela proteção das mulheres, o aborto. O aborto é normal. Só que a Bíblia repudia qualquer tipo de morte. É uma criança, mesmo que seja um dia de vida, é uma vida. Mas a gente, em nome talvez da agenda global de proteção, a gente acha normal e não é. A gente não pode começar a relativizar o que é verdade e o que não é. A Bíblia fala que Jesus, ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai para Deus a não ser por ele. Acabou-se. Não tem outro caminho. É ele. E a gente começa a aceitar verdades. A gente começa a aceitar coisas. Mas se você deseja ser a igreja de Cristo, como deve ser a sua vida, você precisa guardar o seu coração dos ídolos, não permitir o julgo desigual, ser humilde, ser separado. Quinto lugar, ser corajoso diante do inimigo. Deuteronômio 20, versículo 3 e 4 diz assim: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados e nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar a vitória. É uma garantia de Deus. Ei, vocês estão saindo para a batalha, vocês estão saindo para lutar, mas entenda, não é vocês que vão lutar, não é vocês que vão lutar, quem vai lutar por vocês é o Senhor, é Ele que vai lutar por vocês e Ele vai te dar a vitória. Ele está dizendo que você vai ser derrotado, que você vai perder, não. Ele diz que ele já tem a vitória, porque não é você, é Ele. É por isso que a Bíblia afirma que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. E é isso que a gente precisa crer. Como é que estão as suas lutas, as suas batalhas? Será que você está se sentindo só? Será que você está sentindo a impressão que você vai ser derrotado ou destruído? Ei, apenas confie, porque é Ele que lutará com você. Quando você for sair amanhã de casa, para a sua batalha, para as suas lutas, para as suas dificuldades, voltar para a sua realidade, lembre, eu não luto sozinho. Eu não luto.
repita, diga assim: eu não luto sozinho. Eu não luto sozinho. Mais uma vez: eu não luto sozinho. Eu não luto sozinho. Não é você que luta, não é Deus que luta por você. Lembre disso nas suas batalhas, na sua dificuldade, naquilo que você vai enfrentar. Não é a sua coragem, entenda, coragem não é a ausência de medo, mas é o medo sendo colocado diante de Deus. Você pega o seu medo e diz: Senhor, eu tenho medo, mas eu confio no Senhor. Eu coloco diante de Ti e eu sei que o Senhor cuida de mim. É por isso que Davi fala: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Mesmo que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não vou temer, porque Tu estás comigo. Você percebe essa certeza? Davi diz: ei, eu posso ter medo, mas eu não vou ter, porque o Senhor é que vai estar comigo. É essa convicção, é essa certeza que a igreja de Cristo precisa ter. Se você deseja viver como igreja de Cristo, guarde o seu coração dos ídolos, não permita julgo desigual, seja humilde, seja separado, tenha coragem diante dos seus inimigos, mas sexto lugar, dê as primícias de todos os frutos ao Senhor. Deuteronômio 26, versículo 1 e 2, que ele ia ler, diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Gente, esse é um ponto que muitas pessoas até preferem que não seja abordado no culto. Talvez tem coração de pessoas que não chega e fala de primícia, de generosidade, de dízimo, de oferta. Chega a pessoa, trava o coração e diz: meu Deus, eu não queria que o pastor falasse sobre isso no culto, não. Tem gente que fecha o seu coração quando é falado sobre isso, e cuidado, porque isso é um sinal que talvez o seu Deus está se tornando o dinheiro. Que o seu ídolo está sendo tirado de Deus e colocado em outras coisas. Preste atenção no que eu vou dizer. A maioria dos crentes vive esse dilema. Mas entenda, enquanto você não se tornar um dizimista fiel, não espere nada grandioso da parte de Deus. E quando eu falo algo grandioso, e a gente pensa em prosperidade, coisa grande, prosperidade do Senhor não é você ser rico em dinheiro, não. A grandiosidade de Deus não está no acúmulo de bens aqui na terra. Porque Jesus fala: ei, se você quer ser grande aqui na terra, se você quer ser o primeiro, sirva. Prosperidade, grandiosidade para Deus é outra coisa. Então não espere nada grande de Deus enquanto você não for fiel no dízimo ao Senhor, porque o dízimo é algo que é de Deus, e Ele nos deu. A Bíblia fala que Ele nos comprou por um alto preço. Então você precisa entender, e Deus está dizendo: quando vocês entrarem, é o primeiro fruto, é as primeiras coisas, porque as primícias sempre devem ser de Deus. E é por isso que quando eles vão entrar em Canaã, a primeira cidade que eles vão destruir, que é Jericó, Deus fala: ei, Jericó, vocês não vão pegar nada, é tudo meu. Todo tesouro, tudo que tiver aí é meu. Se alguém pegar alguma coisa, vai se tornar amaldiçoado. E se você conhece a Bíblia, você sabe que Acã, um homem, ele retém algumas coisas, vem uma maldição sobre o povo de Deus. O povo de Deus não consegue vencer a segunda cidade, um povo pequeno, porque tinha sido amaldiçoado, porque reteve algo que é de Deus. E talvez é isso que está acontecendo com você. Você está retendo algo que é de Deus. Será que o seu salário, ele é para a glória de Deus? Porque a Bíblia fala que tudo deve ser para a glória de Deus. Será que quando o seu salário cai na sua conta, você glorifica Deus com ele? Ou você se preocupa em pagar tudo, e se sobrar alguma coisa, eu vou dar alguma coisa? Se não sobrar, está tudo certo. Se você deseja viver como uma igreja de Cristo,
Moisés está direcionando ao povo de Deus que estava entrando naquela terra. Ei, você precisa saber a importância de honrar ao Senhor, de dar a Deus aquilo que é de Deus. Mas em sétimo e último lugar, para que a gente seja uma igreja de Cristo, para que a gente viva como igreja de Cristo aqui na terra, eu e você, nós precisamos amar e obedecer ao Senhor. Deuteronômio 30, versículo 20. Moisés diz assim: e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia nos orienta a amar a Deus, amar e obedecer, são coisas fundamentais. O problema é que a gente tem relativizado o que é de fato amor, porque talvez você diz: eu amo um milkshake, eu amo um hambúrguer, eu amo ir para a praia, eu vou dizer que eu amo sushi. Mas a gente precisa entender que o amor tem sido relativizado. Sabe por quê? Porque tem muito casal que diz amar o outro e faz uma aliança e casa, e alguns meses depois estão se divorciando porque diz que acabou o amor. Onde está aquele amor? Porque a gente precisa entender que amar não é um frio na barriga. Amor não é apenas um sentimento. Amor é uma decisão. Você decide amar. O amor que Deus fala que Ele tem por nós, Jesus tem, é um amor incondicional. Deus nos ama independente da nossa resposta para Ele ou não. Sabe o que é um amor incondicional? É o seu amor pelos seus filhos. Você ama eles, mesmo se ele não amar você, você apenas ama. É um amor incondicional. É esse tipo de amor, é esse entendimento, porque amar envolve renúncia e sacrifício. Amar exige que uma parte perca alguma coisa para que o todo possa ganhar, para que o seu relacionamento possa perdurar, para que você possa continuar, perseverar. Então, Deus, Ele quer que eu e você ame Ele, não é porque Ele é um Deus carente, não é porque Ele está precisando do seu amor, porque Ele não precisa da gente. Deus é suficiente em si, Ele não precisa do seu amor, mas Ele quer que você ame a Ele incondicionalmente, porque só assim a gente pode se tornar a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança vai ser verdadeira em nós. Quando eu e você amar verdadeiramente. E é por isso que Moisés ele usa 3 palavras-chave aqui. Ele diz: amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam, escute a sua voz, escute o que Ele fala e se apegue firmemente a Ele. Tenha relacionamento, tenha intimidade, tenha comunhão. Para você amar verdadeiramente a Deus, você precisa ouvir a voz dEle e se apegar firmemente a Ele. Amém? Amém. A proposta do Senhor hoje, nessa noite, é para que eu e você, nós sejamos o seu povo aqui na terra. Para que você continue com a missão e com o propósito que Ele depositou para você. E se de fato você deseja viver como filho e filha de Deus, como igreja de Cristo, você precisa nessa noite guardar na sua mente e aplicar na sua vida, a guardar o seu coração dos ídolos, a ter cuidado com as prioridades, a não permitir o julgo desigual, cuidado com as influências, ser humilde, ser santo e separado, ter coragem diante das batalhas, dar as primícias ao Senhor e amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Amém? Amém. Eu queria orar com você, eu queria convidar o louvor para subir. Eu queria que você, no seu lugar, você pudesse fechar os seus olhos, reclinar as suas cabeças. Olha para a cabeça. Existe um chamado do Senhor hoje, nessa noite. E é um chamado de advertência para que a gente seja
o seu povo aqui na terra. Assim como Moisés, foi necessário ele trazer direções práticas para aquele povo que estava entrando num lugar de promessa e de bênção, porque Deus não quer nos colocar num lugar de bênção sem que antes a gente esteja preparado, para que a bênção não roube o nosso coração. Quando Deus ele pede Isaac a Abraão, não é porque Deus estava precisando de Isaac, mas é porque ele queria mostrar para Abraão o lugar que Deus precisaria ter na sua vida, o lugar de prioridade que ele precisaria ter. E por que Deus não pede Isaac logo no começo da jornada de Abraão? Porque Deus não pede Isaac talvez apenas quando ele nasceu, porque provavelmente Abraão não estaria pronto para sacrificar. Foi necessária uma caminhada com Deus, foi necessária uma preparação e ajustar a lente e o foco de Abraão para a verdadeira prioridade da vida dele. Jesus ele faz com que Pedro tenha a pesca mais próspera da vida dele. Algo que nunca aconteceu na vida de Pedro, Pedro tinha conseguido naquela manhã, depois de um dia, de uma noite sem ter pego nada. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chama Pedro para seguir ele, a Bíblia fala imediatamente Pedro abandonou tudo, barco, rede, peixe, abandonou bênção para seguir ao Senhor. E nessa noite Deus ele quer ajustar o seu coração. Porque onde é que está a sua prioridade? Onde é que está o seu primeiro pensamento? O que é que tem o seu foco, o seu coração? É nesse lugar que o Senhor deseja estar. E seja sincero, abra o seu coração para o Senhor. Talvez você agora está dizendo: Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não conseguiria entregar o meu trabalho se o Senhor pedisse. Eu não conseguiria entregar o meu relacionamento se o Senhor pedisse. Eu não conseguiria entregar o meu filho se o Senhor pedisse. Mas Deus ele quer apenas que você seja sincero. Deus ele quer apenas ajustar o foco da sua vida. Ele quer mostrar para você o que verdadeiramente é importante. E Deus está te chamando para você viver algo mais. Deus está te chamando para você viver coisas maiores. Mas o que é necessário nessa noite é talvez você ter cuidado com as influências. Cuidado com o que você está se influenciando. Cuidado com o que você está se contaminando. Porque Deus está te chamando para você ser santo e separado. Porque o chamado para mim, para você é ser santo assim como Ele é santo. Para que você não continue deixando que pequenas influências comecem a afetar o seu coração. Deus está te chamando nessa noite para você ser forte e corajoso. Não ter medo dos desafios e das dificuldades que você ainda vai enfrentar. Os desafios e as dificuldades que ainda vão surgir diante de você. Seja forte e corajoso. Não temas. Apenas continue crendo. Deus ele deseja que você possa dar as primícias a Ele. Não porque Ele precisa dela, mas Ele quer apenas ajustar o seu coração para que nada roube Deus de você. Deus nessa noite está apenas chamando para você amar ao Senhor. E um sinal de que você ama a Deus é você ser obediente a Ele. Continua orando no teu lugar, entrega o teu coração ao Senhor nessa noite. Que você possa entrar nesse lugar de entrega e de adoração. Um lugar onde apenas o Senhor é suficiente para você. Um lugar que você coloca o Senhor que nada mais importa para você. O que é mais importante é a presença
importante é essa comunhão com o Senhor. Começa a orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos